Olá, querido, olá, querida, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Saudades já. Deixa eu explicar uma coisa para os queridos. Nosso último vídeo foi interrompido, por quê? Teve até uma irmãzinha que comentou lá, né? Que gostaria de ouvir mais, tal, mas o que acontece? O meu celular, queridos, eu tenho muitas fotos, muitos vídeos, muitas coisas assim, algumas necessárias, outras nem tanto, mas que vai acumulando ali, né? E tava bloqueando, tipo, ficava parando o vídeo, né? Depois de uns 20 minutos, mais ou menos. E aí eu tentei até gravar um segundo vídeo, porque era pra gente finalizar mesmo e tal. Só que aí voltou a travar e vinha aquela mensagenzinha lá, né? Armazenamento cheio, exclua, aquela coisa toda que dá vontade da gente chorar até, né? E aí, eu pensei, bem, como eu estava um pouco atarefada também, porque eu já disse para os irmãos que normalmente eu gosto, né, de gravar assim mais no sábado, às vezes no domingo, ou quando o Senhor manda mesmo, que é o caso de hoje. Então, eu falei, então no próximo vídeo eu vou aqui, né, repartir com os irmãos o porquê de ter sido cortado antes do tempo, de não ter me despedido, né, dos amados, como sempre faço, por isso, tá, irmãos? Porque tem um negócio assim que é muito louco, esses armazenamentos de celular, né? Eu confesso que eu não sou muito ligada, assim, em tecnologia, também não entendo muita coisa. Então, por exemplo, o meu esposo, ele manja bem de eletrônicos e tudo mais, mas também ele estava trabalhando no momento, não tinha como pedir para ele me ajudar e coisa e tal. E também eu estava super atarefada, porque na verdade, fim de semana, a gente foi fazer uma obra também no interior, né? Que é dessa camiseta aqui, que nós fomos numa obra grandiosa, maravilhosa, né? Que são aí de uns pastores, um pessoal muito bacana do ministério aí, firme e próspero em Cristo, né? Então eu disse, bem, vou deixar então para me explicar para os irmãos no próximo vídeo, e eu creio que tudo certo quanto a isso. Até porque esse tema do último vídeo, que foi o endemoniado, né, de Gadara, nós já havíamos falado um pouco antes, né? Então, quem tiver interesse em de fato conhecer um pouquinho mais, é só voltar lá os vídeos, tá bom? Mas vamos aqui então dar continuidade ao nosso momento reflexão de hoje? Vem comigo. Oremos. Bendito, soberano, eterno Deus, obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz, por todo cuidado, né? Por tudo que o Senhor vai adiante de nós, né? Como que o Senhor cuida de nós, dos nossos. Então é só agradecer mesmo ao Senhor. Hoje eu não quero pedir nada, só quero ser grata a Ti por tudo que o Senhor fez, faz e fará, por tudo que o Senhor realizará na vida de muitos que aqui estão, Pai. Muito obrigado por todos que aqui chegam, né? E aqueles que chegarem depois também, vai abençoando, vai iluminando, vai sondando os corações, vai capacitando, Jesus, a todos nós, através do Teu Santo Espírito, que haja transformação e renovo em nossas vidas. Fala, Deus, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para aprender junto contigo. Fala, Espírito Santo, ensina-nos aquilo que Tu queres ensinar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, momento reflexão de hoje, então, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler alguns versos, algo que o Senhor me deu hoje. Então o Senhor hoje, Ele quer me ensinar algo e quer te ensinar algo também, né? Quem tiver com suas Bíblias, por gentileza. 1 Coríntios 3. Vai dizer assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões,
Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Você fechou o portão? Desculpa, irmão, perguntando aqui por causa da neném, por causa da escada. Porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode, no 11, tá? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Então, até aqui, irmãos. Aqui, 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo, ele traz, exortações sobre as divisões e contendas na igreja em Corinto. Na segunda, viagem de Paulo, na igreja em Corinto, ele então observou que havia, algumas dissensões, algumas contendas, algumas coisas ali que foram formadas, após o estabelecimento da igreja. Então, Paulo, na segunda viagem missionária, ele foi a Corinto, Ele ficou por ali por volta de 1 ano e meio, E a Bíblia vai dizer que ele plantou uma igreja ali. E tinha os cooperadores dele também, E ele permaneceu lá ensinando a palavra de Deus, aqueles novos convertidos. E após a sua saída, a igreja ela continuava crescendo. Então a igreja ela ia crescendo em membros, com mais convertidos, com mais pessoas que iam chegando, se convertendo mesmo, os novos convertidos. E a igreja também ela ia crescendo na manifestação da graça, na manifestação dos dons espirituais, E com isso cresceram então os problemas. Por quê? Porque onde há pessoas, há grandes chances de ter problemas, Então, certos irmãos ali tomaram partidarismos. Uns queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Apolo, outros ali já se achegavam mais a Pedro e assim sucessivamente. Mas aí, eu achei bem interessante. E ali eles eram, digamos assim, eles foram tomados ali por algumas coisas que cresciam junto àquele povo. Então a gente pode desconstruir a ideia de que a igreja primitiva, a igreja lá do passado, era perfeita.
porque não era. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que já havia escândalos, que já havia adultério, que já havia irmão que tinha inveja dos dons de outro irmão. Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando relatar aqui em 1 Coríntios, né? E diante de toda aquela circunstância, diante de tudo aquilo que ele resolveu escrever justamente para ajudar nas ordenanças, justamente, né, para ajudar, digamos assim, na questão da conduta cristã, né, e nas doutrinas mesmo, né, da igreja, para a igreja em si. Então, o apóstolo Paulo, né, ele incentivava os irmãos a procurarem seus dons, a crescer em sabedoria, em amor, mas ele também orientava que os irmãos crescessem também, né? E ele dizia, se pararmos para pensar aqui nesse capítulo 3, por exemplo, ele vai dizer, olha, não dá para conversar com vocês como espiritual, né? Porque vocês ainda estão carnais demais, né? E eu não posso dar carne para vocês, porque vocês ainda estão no leite. Então, era um puxão de orelha, né, do apóstolo Paulo para aquelas pessoas, em dizer, né, como a meninos em Cristo. Em outras palavras, era o apóstolo Paulo talvez tentando dizer, não sei, se para algum dirigente, para alguém, olha, você tá muito moleque, você tá muito menino, você tem que crescer e começar a comer o sólido, começar de fato, né, ser espiritual. Mas até então você não está, você não é, né? E aí a gente vê a importância, dada a importância da força de um líder mesmo, né? Quanto a essas questões, porque olha o que o apóstolo Paulo fazia aqui, né? Ele já chegava mesmo dizendo, olha, ainda sois carnais. E aí eles devem perguntar, mas Paulo, por que, né, que você está falando tudo isso pra gente, né? E aí o apóstolo Paulo, ele enfatiza o que? Olha, há entre vós inveja, contenda, dissensão. Ou seja, vocês estão andando segundo os homens. Vocês não estão andando, vocês estão segundo os homens e segundo a carne, as obras da carne. Então vocês não estão andando segundo o Espírito. Porque, ó, se pararmos para pensar aqui, ó, cada um me propôs que Paulo, ele tentava ter a todo momento, não por sabedoria humana, mas ele tentava ter demonstração de espírito e de poder. Então, o apóstolo Paulo, a cada visita, né, e ele sempre orientava até mesmo em suas cartas, dizendo, olha, vocês precisam deixar as obras da carne, vocês precisam ser mais espirituais. Era isso que o apóstolo Paulo trazia, então, para aqueles novos convertidos. Para os que já tinham, porque a Bíblia está dizendo aqui que tinham os cooperadores, e aí dali eles começaram a querer criar partidos, né, e suas novas lideranças e coisa e tal. Paulo então percebeu que aquilo ali não iria ser legal naquele momento, né, e aí ele disse assim, olha, uns estão dizendo eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais por pensar assim? Paulo queria dizer o seguinte, olha, quem me levantou foi o Cristo, quem levantou Apolo também foi o Cristo. O Deus é o mesmo. Que negócio é esse que vocês estão querendo, né, fazer essas picuinhas aí de cada lado, sendo que a igreja ela tem que crescer como um todo, né? E aí ele vai dizer assim, ó, eu plantei, ou seja, foi eu que abri a igreja, foi eu que iniciei, porém Apolo regou. Mas, ainda que eu tenha plantado e ainda que Apolo tenha regado, o crescimento, ele vem de Deus.
É Paulo dizendo, vocês parem com essa besteira de achar que eu sou maior ou que Apolo é maior, porque quem dá o crescimento a quem ele quer e como ele quer é o Senhor, é o próprio Deus que dá o crescimento na minha vida e na tua vida. Irmãos, e isso hoje em dia é tão importante enfatizar isso, porque às vezes as pessoas, elas ficam querendo fazer comparações. Então vamos dizer assim, uma irmãzinha é extremamente usada no louvor. Outra irmãzinha Deus usa muito na palavra. E tem a irmãzinha também que serve uma água, que limpa a igreja. E assim vai, porque são dons mesmo, né? E Deus, cada um tem seus dons, cada um tem, né? A sua intimidade, cada um tem, o Deus tem algo contigo. E nem sempre o que Deus tem comigo, Ele vai ter com você. Como que o que nem sempre Deus tem na tua vida, Deus tem comigo. Por quê? Porque o que Deus tem comigo, o que Deus tem pra mim é algo específico. É entre eu e Deus. Então não cabe ao outro julgar porque que um é primeiro ou outro depois, ou porque que um pode mais, o outro pode menos. Não. Né? É Paulo tentando dizer assim, olha, vocês estão confundindo tudo. Vocês estão querendo começar aí a engrandecer a homem e confiar no homem, quando na verdade quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz todas as coisas, quem permite todas as coisas é o Senhor. Todavia, aí ele vai dizer, né? Deixa eu ver aqui. No versículo 9, nós somos cooperadores de Deus, vós lavouras de Deus e edifício de Deus. Ou seja, eu só faço cooperar. O dono da obra é o Senhor. A minha função é cooperar para aquilo que Deus me chamou, né? E segundo a graça de Deus que me foi dada, né? E o fundamento, para quê? Para edificar a igreja de Cristo. E ele vai dizer justamente isso, né? Veja cada um como edifica sobre ele. Né? O que eu tenho feito para me edificar? A minha vida e a vida dos demais, né? Se é para minha edificação e para edificação do irmão, ok? O que eu tenho feito, né? Para me edificar e edificar aos demais, né? Isso é muito importante. É uma das recomendações aqui do apóstolo Paulo, ó. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, como está o seu comportamento na igreja do Senhor? Tem ido mesmo buscar verdadeiramente? Tem se enchido? Já tem chegado e tem feito aquilo que o Senhor quer que tu faça? Você está sendo edificado por aquilo que tu, pela fé que tu professa? Como é que está a sua crença? Como é que está a tua fé? O que você tem feito? É Paulo dizendo aqui no 9, ó, vamos parar com essa palhaçada. Por quê? Tanto eu quanto Apolo quanto Pedro, nós somos cooperadores da obra de Deus. Tá certo? Nós somos cooperadores. Sendo assim, somos todos de uma mesma lavoura, onde quem dá o crescimento é Deus, o nosso Pai. E eu acho muito lindo, porque o apóstolo Paulo, ele era aquele cara, o maior evangelista do Novo Testamento, mas você nunca vai ver ele se vangloriando de nada. Ele sempre se colocava mesmo como somos escória do mundo, lixo do mundo. Eles abusam mesmo, eles prendem mesmo, eles espancam mesmo, eles perseguem mesmo, eles zombam mesmo, eles maltratam mesmo. Mas todavia sou cooperador, todavia a tua graça me basta. Então você vai ver o apóstolo Paulo nesse naipe, nesse pique. Então, eu fico pensando, né? Se com o apóstolo Paulo foi assim com outros discípulos, porque, meu irmão,
Eu estava outro dia lendo sobre a morte dos discípulos e tudo mais, e é muito triste a forma como que eles foram tratados. É exemplo de Jesus, que todos nós já sabemos, né, do sofrimento, do quanto que eles escarneceram sobre o nosso Senhor, e os seus discípulos não foram diferentes, né? Então, alguns teve o mesmo fim que o próprio Jesus. Pedro, né, foi um dos que teve e ainda pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. Por quê? Porque não se achava digno de morrer da mesma forma que o Pai. Eu acho que o único que não foi morto assim, com essa extrema violência e tudo mais, acredito que foi João, né? O discípulo amado, João, porque de fato ele era diferente, ele era alguém que permaneceu com Deus, né? Ele permaneceu com Cristo até o fim e acredito eu que nos planos do Senhor ele não permitiu que João sofresse tal dano, até mesmo no fim de sua vida. Então a Bíblia diz que ele morreu de morte natural, né? E outro dia eu tava pensando, né? Que privilégio de João. Eu gostaria, irmão, às vezes eu viajo assim, eu falo, Senhor, se tem uma das coisas que eu gostaria de fazer às vezes, é de fato deitar um pouco no teu colo e receber esse aconchego, né? E que grandeza de amor. Você imagina aí, você ouvir a batida do coração de Jesus. Então é algo que é tremendo de fato, né? E o João, ele teve esse privilégio. O João, então, ele fez ali o evangelho, ele relatava tudo, né, o que o Senhor fazia. Ele também, Deus o escolheu para trazer então as revelações, né, de Apocalipse, e foi um cara fundamental, né, e é um dos ministérios que eu piro também, né, que eu acho que é de uma grandeza, é de... Nossa! Então, voltando então ao que nós estávamos conversando, e aí às vezes a gente vê muita gente reclamando, né? Passa um pouquinho de prova, passa um pouquinho de... Não tô diminuindo a prova de ninguém, porque de fato o crente passa a prova, tá, irmão? Não é isso, deixa eu guardar a Bíblia ali. É que o que eu quero dizer é que muitas vezes o povo de Deus, até mesmo o povo de Deus, murmura demais, né? Quando que na verdade nem se compara ao que os discípulos, ao que o apóstolo Paulo, ao que tantos outros passavam, sabe assim? É isso que eu quero dizer. E esses dias quando eu me peguei assim pensativa sobre uma situação, o Senhor me levou nessa parte, nesse versículo que dizia, que Paulo dizia, né? Todavia eles perseguem, todavia eles zombam, todavia somos mesmo afrontados, todavia somos escórias, somos lixos, mas todavia também nós somos dispenseiros da palavra, todavia é através do sangue do Cordeiro, é pela graça de Cristo, todavia, era Paulo dizendo, eis-me aqui, Senhor. Então quem somos nós para estar reclamando, né? Às vezes é uma coisinha e você quer fazer... Não! Sabe, a gente tem que aprender a ter confiança em Deus, né? Tudo que o Senhor falou ao meu respeito vai se cumprir. Tudo que o Senhor falou ao teu respeito vai se cumprir. Porque lá em Ezequiel, é uma das palavras que também eu estudo muito. E o Senhor diz que tudo que o Senhor falar, Ele cumpre, Ele faz. E é nisso que eu acredito, né? Então, que o Senhor Jesus venha nos abençoar abundantemente. Irmão, se o Senhor fez alguma promessa para a tua vida, creia e espera. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já determinou para mim e para você. Assim creio. Eu profetizo bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente mais a tua vida, tá? O Senhor esteja com todos nós, nos conceda uma linda noite e um beijo. Fiquem com Deus.